Quantos acharam? Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 28 novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam, talvez a sua versão diz, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama o Senhor aqui? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Maravilha do céu. Amados irmãos, quantos cristãos têm expectativa de alcançar algo ou de conquistar alguma coisa e ao orar e não conseguir aquilo, eles ficam frustrados, ou muitos deles se desanimam e até desistem da carreira cristã e deixam de servir ao Senhor. Nós estamos na quarta-feira da vitória. E isso significa que nós temos no desejo no nosso coração, em alguma área da nossa vida, que Deus nos dê vitória. Por mais satisfeito que você esteja com tudo na sua vida, certamente tem alguma coisa que você gostaria que Deus te abençoasse. Certamente tem uma área da sua vida que você gostaria que o céu se abrisse e a bênção de Deus naquela área viesse sobre a sua vida. Quantos cristãos eu conheço que fazem uma campanha de jejum, fazem uma campanha de oração, participam de uma campanha de fé em uma igreja, e eles não conseguem o resultado que eles esperam, e então eles se frustram. Tem quantas pessoas que dizem por aí, olha, eu nasci para dar errado, pastor. Eu nasci para as coisas não darem certo. Pastor, eu olho para o meu vizinho e ele consegue isso, consegue aquilo, pastor, e o tempo passa e eu não consigo nada, pastor. Alguns dizem, olha, pastor, eu acho até que Deus se esqueceu de mim. Outros dizem, pastor, eu acho que Deus, ele não gosta de mim, porque verdadeiramente eu não consigo nada. Tudo que eu tento dá errado. Tudo que eu penso em fazer não vai para frente. Irmãos, há muitos motivos e muitas causas que podem fazer os nossos projetos não darem certo. Muitas coisas podem contribuir para que aquilo que a gente quer que aconteça não aconteça. Por exemplo, nossa falta de planejamento, nossa falta de organização, nossa preguiça, falta de trabalho, falta de iniciativa, falta de visão, tudo isso contribui para projetos não darem certo, para que planos nossos não vão para frente. Mas eu quero lembrar a você, meu amado, que muitas vezes aquilo que não vai dar certo não é um acidente de percurso. Não é que Deus deixou de te amar naquele momento e, portanto, aquilo não deu certo. Mas nós precisamos enxergar a nossa vida dentro de um contexto do grande propósito de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida como parte de um plano maravilhoso de Deus, então nós entendemos e vamos compreender que aquilo que às vezes não deu errado, não é porque Deus não ama, ou porque Deus não gosta, ou porque Deus não quis, mas é porque existe um propósito maior para as nossas vidas. Eu vou esclarecer isto. Irmãos, o texto que nós lemos diz, lá em Romanos, e aliás, Romanos é um livro extraordinário, te recomendo a ler e estudar este livro, principalmente o capítulo 8. Irmãos, ali no verso 28 nós vimos que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, mas cooperam para quê? Cooperam para o bem, cooperam para a felicidade,
coopera para dar certo, coopera para a bênção. Para a bênção de quem? E o texto responde: para a bênção ou para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que coisas são estas? O texto diz que são todas as coisas. E Paulo diz para a igreja de Romanos: olha, sabemos que todas as coisas. Paulo está incluindo a luta da perseguição que a igreja lá em Roma enfrentava. Irmãos, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que vivia no centro do Império Romano, vivia no centro de todo o poder do Império Romano. Era a igreja de Roma uma das mais martirizadas, uma das mais perseguidas, porque o Império Romano não gostava, não olhava com bons olhos a igreja de Jesus que ali estava crescendo. Muitos cristãos foram mortos. Muitos cristãos tiveram seu corpo incendiado para iluminar a noite de Roma. A igreja de Roma sofria muito e Paulo está escrevendo para os crentes da igreja que estava em Roma: olha, saiba que todas as coisas contribuem para o bem de vocês que amam a Deus. Paulo estava incluindo nesse bojo de todas as coisas, até mesmo o sofrimento. Paulo estava incluindo no meio desse todas as coisas, a prisão, a perseguição, o lançar para os leões famintos comerem os crentes. Paulo estava envolvendo tudo isso e dizendo para o povo cristão da época: olha, todas as coisas, até mesmo aquilo que nós chamamos de que não deu certo, aquilo que fez a gente chorar, Paulo está dizendo, até mesmo isto contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como entender isso, pastor? A verdade é que nós estamos doutrinados pelos filmes de Hollywood. E os filmes de Hollywood é assim: você sofre, mas no final você... não, o mocinho sempre... ele pode mandar 1000 balas. E o outro vai morrer no primeiro tiro, mas o mocinho não vai morrer. A gente até sabe que ele não vai morrer. Lembra do Rambo? Matava um pelotão, um batalhão de homens, e ele sobrevivia. Com um corte no ombro, todo sujo, descabelado, uma fita na cabeça, ele sobrevivia. Mas quando nós olhamos para a vida real e para a vida cristã, nós vemos que nem sempre nós vamos à batalha sairmos no primeiro lugar. E quando isso acontecer, nós não podemos dizer que Deus falhou conosco, ou que Deus não nos ama, ou que não deu certo a nossa oração. Mas nós precisamos entender que há um plano muito grande, maior do que o nosso entendimento. E até aquilo que não deu certo faz parte desse processo de Deus na nossa vida. Eu espero que você esteja me entendendo. O texto diz que todas as coisas cooperam. É difícil entender como que o sofrimento vai me ajudar. Mas, irmãos, se você pedir ao Espírito de Deus, Ele vai te fazer compreender que até mesmo a lágrima que você derramou, no final vai servir para o seu bem. Amados irmãos, eu me lembro de um caso, é um caso que verdadeiramente aconteceu, de um irmão, eu não conheço esse irmão, mas me contaram, e eu já contei aqui algumas vezes. O irmão, ele estava para terminar o culto, e ele dizia assim com ele: olha, eu não posso atrasar, terminou o culto, eu tenho que sair rápido, porque eu não posso perder o ônibus na BR, porque se eu perder da sopra ali, no ponto do ônibus, ali tem muito assaltante, eles vão roubar o dinheiro da igreja que vai estar comigo depois do culto. Então eu tenho que sair, e eu tenho que chegar lá no ponto, no horário tal, porque aquele ônibus vai passar, eu já vou entrar e pronto, aí eu estou livre. E aquele irmão aflito terminou o culto, ele pegou tudo aquilo que era para ele levar, e ele desceu em direção ao ponto do ônibus, ali na beira da BR, lugar ermo, já estava tarde, e ele está correndo, mas quando ele aponta na esquina, ele vê o ônibus que ele não podia perder passar.
Ele estava descendo a rua e dizendo: Deus, não deixa o ônibus passar. Senhor, em nome de Jesus, segura esse ônibus. Não deixa ele passar. Mas quando ele estava orando, ele chega na esquina e vê o ônibus passando. E ele: meu Deus do céu, eu pedi tanto para o Senhor não deixar o ônibus passar. Eu não podia perder esse ônibus. Agora eu vou ficar ali naquele ponto. E certamente vai aparecer algum malandro e vai levar todo esse dinheiro. E aquela pessoa murmurando e reclamando com Deus, brigando com Jesus. E ficou lá no ponto, encolhida, né? Encolhida. E aí passou mais um pouquinho, veio o ônibus do outro horário. Aí ele, bem chateado, entrou naquele ônibus e sentou lá, pagou sua passagem, sentou e lá vai embora. Quando ele chega mais adiante, ali perto da PUC, ele vê o ônibus que ele perdeu, parado no ponto em frente à PUC. Ao redor do ônibus tinha 3 viaturas. E o ônibus dele, quem vinha depois, parou. Aí o motorista pergunta: o que aconteceu? Rapaz, você não sabe. Paramos no ponto aqui, os malandros entrou e roubou todo mundo. Aí o irmão que estava no outro ônibus, que tinha reclamado com Jesus e falado onde Jesus estava que não segurou o ônibus, ficou envergonhado diante do Senhor e começou a pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor. É mais ou menos assim que acontece na nossa vida, irmãos. Aquilo que nós achamos que é perda, na realidade faz parte de um outro plano, que nós não temos conta desse plano. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes o que a gente diz perdeu, Deus não me ouviu. Ah, está vendo, nada dá certo. Calma, irmão. Deus está no controle. Alguém um dia me perguntou: pastor, onde está Deus que isso aconteceu? Eu disse: Deus está no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Então nós podemos saber que muita coisa que nós às vezes achamos que é perda, na realidade não é perda. Eu quero dar 2 exemplos básicos aqui. O primeiro deles está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Capítulo 15, 16, nós vamos ver Paulo numa das suas viagens missionárias. E o apóstolo Paulo está viajando agora na companhia do seu obreiro chamado chamado Silas. E eles estão indo para a cidade de Filipos, abrir aquela que seria chamada a igreja de Filipenses. E eles estão indo para a viagem. E está ali um grande obreiro chamado Silas, homem de fé. Ao lado dele está o grande apóstolo Paulo, o antigo Saulo, perseguidor das igrejas, que agora era um homem cheio do Espírito Santo e que estava indo ali abrir, falar do amor de Deus, iniciar uma igreja, uma comunidade de cristãos ali. E a Bíblia diz que eles chegam em Filipos e eles começam a anunciar a respeito de Jesus nas ruas. E eles começam a falar de Jesus. E Paulo está anunciando o evangelho. Paulo está falando, e passa-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, e ninguém se converte. Nada acontece, a não ser uma menina que era usada para adivinhar as coisas e através disso as pessoas ganharem dinheiro às custas dela. Sobre aquela menina havia um espírito, um demônio de adivinhação, e as pessoas usavam aquela menina para adivinhar as coisas na cidade, e através da adivinhação, através da ação daquele demônio, aquelas pessoas ganhavam dinheiro. Então aquela menina, Paulo e Silas pregaram e não tiveram sucesso, aparentemente. Ninguém se converte, a não ser uma menina que andava atrás deles gritando: eis aqui os homens de Deus, estes são os homens de Deus. E ela gritava: estes homens são homens de Deus. E ela gritava. E passado um tempo, Paulo se irritou de toda aquela situação, e Paulo vira para trás e estende a mão em direção àquela menina. E a Bíblia diz que Paulo repreende o demônio de adivinhação que estava na vida dela, o espírito de adivinhação que estava usando aquela menina. E o que acontece? Aquela menina fica muda. Aquela menina não consegue mais adivinhar nada. Ou seja,
a fonte de renda das pessoas acabou ali. Por causa disso, as pessoas se levantam contra Paulo e Silas. E eles são ameaçados e acusados. E por causa daquela acusação, eles são presos. Eles então agora, ao invés de estarem pregando, estão presos. E injustamente agora, eles são amarrados no tronco e eles apanham. Eles apanham. Imagina uma coisa. Se nós olharmos com os olhos do crente atual, nós olharmos até aí a história, nós vamos dizer que campanha missionária mais derrotada é essa de Paulo? Não ganha ninguém para Jesus e agora ainda está preso e apanhando. Ainda está ali derrubado, apanhando. E a Bíblia diz que eles, capítulo 16, verso 25, eles apanharam durante toda a tarde. E quando era perto da meia-noite, eles estão presos em cadeias, em algemas, em correntes. Eles estão dentro de uma cela, rodeado de outras celas cheias de prisioneiros. Eles estão sendo vigiados por um carcereiro que tinha a seguinte ordem: olha, você vai cuidar destes homens, e se um deles fugir, você vai pagar com a própria vida. Irmãos, se nós olharmos todo esse roteiro de Paulo até aí, nós vamos dizer que fracasso. Olha, Paulo certamente fez uma campanha de oração e jejum para fazer essa viagem missionária, e a coisa deu tudo errado. Irmãos, mas aquilo que nós achamos que está errado, ou que aquilo que parece que Deus não cumpriu conosco, faz parte de um plano maior que nós muitas vezes não compreendemos. A Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, estão machucados, acorrentados, e a Bíblia diz que Paulo e Silas não estão murmurando. Então aqui nós aprendemos uma coisa: mesmo sem entender aquilo que era para dar certo e não deu certo, nós devemos confiar no Senhor. E ao invés de murmurar, nós devemos glorificar o Deus que está no controle de todas as nossas coisas. Paulo e Silas não estão perto da meia-noite lamentando a viagem que não deu certo, a pregação que não alcançou ninguém, a viagem que termina ou que leva eles para a prisão. Não, Paulo e Silas estão adorando e bendizendo, e a Bíblia diz que eles estão cantando louvores ao Senhor perto da meia-noite. É interessante que muita gente, ele gosta de adorar. Muita irmã, muito irmão adora quando tudo dá certo. Tem muito irmão que adora quando o dinheiro está no bolso ou no banco. Tem muita gente que adora a Deus quando tem saúde. Tem muita gente que glorifica a Deus quando deu certo. Mas, irmão, aquele que é joio não adora a Deus na luta. Mas aquele que é trigo da melhor qualidade, a luta vem, ele ergue os braços e glorifica. A luta aperta, ele ergue a voz e canta ao Senhor. O que Paulo faz, pastor? Paulo e Silas não reclamam. Paulo e Silas estão feridos, mas estão adorando. Esta é a imagem da igreja vencedora. Ela sabe que a luta que aqui vem sobre ela é algo que faz parte do projeto de Deus. Então ela glorifica ao Senhor. A Bíblia diz que quando eles estão cantando, orando e louvando ao Senhor, a Bíblia diz que Deus resolve manifestar o seu poder ali. E a Bíblia diz que há um grande terremoto no lugar onde eles estavam. O que Deus faz? Deus resolve sacudir as estruturas que o diabo estava usando para oprimir os homens de Deus. Deus sacode toda a estrutura daquela cadeia. A Bíblia diz que as cadeias, que eram as algemas, foram abertas. As celas que estavam fechadas foram abertas. O chão começou a tremer. Eu acredito que deve ter levantado um poeirão ali no meio daquela cela. E, amados, a Bíblia diz que o carcereiro logo lembrou da ameaça do seu superior: se alguém fugir, você paga com a sua vida. E o que a Bíblia diz?
que aquele carcereiro resolve então pegar ali a sua arma e se suicidar, porque ele sabia: vou morrer. Os homens fugiram. Mas a Bíblia diz que Paulo, vendo o que aquele homem pretendia fazer, a Bíblia diz que Paulo grita do meio daquela escuridão, Paulo grita: não faça nenhum mal a você, nós estamos todos aqui. E a Bíblia diz que aquele homem pega a arma, joga fora, e a Bíblia diz que ele salta para a frente de Paulo e começa a dizer: Paulo, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? E Paulo olha para ele e diz: olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vai ser salvo você e toda a sua família vai ser alcançada. Creia, creia no Senhor Jesus. O que acontece? O que acontece depois disso, pastor? Aquele homem, então, dobra o joelho e entrega a sua vida a Cristo. O relato bíblico diz que no outro dia, aquele homem lava todas as feridas do corpo de Paulo e Silas. Isso é o princípio da honra. É o princípio da honra. Lava as feridas daquele que Deus usou para te abençoar. A Bíblia diz que aquele homem teve o seu corpo lavado. Aquele pregador, com todas as feridas, tiveram seu corpo lavado. Naquele outro dia, Paulo vai até a casa do carcereiro. E ali na casa do carcereiro, Paulo prega. E todos os filhos do carcereiro se convertem. A Bíblia diz que todos da família do carcereiro são batizados nas águas. Moral da história: os 3 dias que nada deu certo, os dias que ninguém quis saber do Evangelho, os dias, o momento em que aquela menina é liberta e como resposta disso eles são presos. Aquilo tudo que parecia que estava dando errado e que Deus não estava atendendo o propósito deles, mostra que só fazia parte de um grande plano de Deus. A igreja de Filipos não nasceu na praça. A igreja de Filipos tinha que nascer dentro do carceragem, dentro da prisão. O que nós aprendemos é que Paulo escreve: todas as coisas contribuem, até mesmo aquelas que você acha que deu errado. Segundo exemplo, e eu termino. Abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 45, o versículo 1. Gênesis 45, glória a Deus. Gênesis 45, versículo 1. Diz assim: então José, não podendo se conter diante dos que estavam com ele, clamou: fazei sair da minha presença todos. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, e de maneira que os egípcios o ouviram, como também a casa de Faraó. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. E disse mais José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos ireis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, para a conservação, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós.
Vou repetir. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmão, quem é um bom leitor da Bíblia sabe toda a trajetória de José até chegar no trono. Mas rapidamente a gente pode falar. José era o filho amado de Jacó. Ele ganhou a túnica bonita do seu pai. Ele era invejado pelos seus irmãos. Os maiores inimigos que José tinha eram os seus próprios irmãos, que o invejavam. José recebeu de Deus sonhos proféticos, mostrando a ele que ele ia ser o maioral, que ele ia ser grande, que ele ia ser poderoso. E ele sonha vários sonhos e José conta os sonhos. E quando ele contava os sonhos, os seus irmãos mais ainda o odiavam, diz a Bíblia. José cresce e vive na sombra desses sonhos. Deus falou e Deus vai cumprir. Mas o tempo passa e o que acontece com José? Ao invés dele se tornar o maioral, ele é vendido, primeiro jogado numa cisterna pelos seus próprios irmãos. De repente os irmãos acham, vão ganhar uma grana em cima dele, pegam, tiram ele da cisterna e levam ele até uma caravana de pessoas, de mercadores de escravos que iria para o Egito. E eles então têm a audácia e a coragem, a desumanidade de vender o próprio irmão como escravo. Como se essa tragédia não bastasse, a Bíblia diz que José chega no Egito, vai para a feira de escravos. Imagina você um homem livre e de repente você agora é um homem que não tem liberdade, você é um produto sendo exposto numa terra estranha para ser vendido como um animal. E passa um homem rico chamado Potifar e compra José. E a Bíblia diz que Potifar leva José para casa. José está longe do seu pai que amava, do seu irmão mais novo que ele tanto amava. José está longe da sua terra. E agora José é um mordomo. A Bíblia diz que em meio a toda essa tragédia, Deus estava presente na vida de José, porque tudo que José punha a mão na casa de Potifar, prosperava. José tinha uma unção sobrenatural. Tudo que ele mexia, prosperava. Deus abençoava. E o Potifar que tinha comprado José, ele olha para aquilo e começa a perceber, tudo que esse escravo meu mexe, dá certo aqui em casa. Ele então chama José e fala, você vai ser meu mordomo, mor. Você vai ser o governador da minha casa. Você vai comandar e administrar. E aí, José pode até ter pensado, então é isso que Deus quis dizer quando os feixes dos meus irmãos iam se cumprir. Então se cumpriu, não. Quando ele menos imaginava que agora Deus tinha mudado tudo, não. Ele é acusado de ter avançado, né, atacado para violentar a mulher do seu patrão. Quando a narrativa bíblica diz que ele é injustiçado, porque quem ficou de olho no escravo bonitão era a dona patroa. Mas ela levou uma cortada, ficou com raiva, então por desaforo você vai ser preso. José volta para a prisão. José está lá na prisão, e mesmo no meio da prisão, Deus demonstra, eu estou contigo aqui. E os homens da prisão têm 2 sonhos, não vou entrar nos detalhes. E José ali dentro da prisão, Deus dá a interpretação dos 2 sonhos. E José fala, com você vai acontecer daqui a 3 dias. O faraó vai te chamar e você no final você vai morrer. Agora você significa que o faraó vai te chamar e vai te restabelecer no posto seu. E quando isso acontecer, não esquece de mim. Mas o tempo passa e o homem não lembrou de José. Quanta gente que já falou com você,
Fica tranquilo, meu irmão. Quando eu chegar lá, que eu estiver lá naquela empresa boa, vou te chamar, vou lembrar de você. E ele está até hoje esquecido de você. Passa, dá tchauzinho, mas não lembra. Deu uma amnésia nele. Aquele homem não se lembrou de José. Vamos parar aqui. Para quem tinha 2 grandes sonhos proféticos dados por Deus, essa trajetória até agora significa o quê? Significa que nada deu certo. Significa que Deus não cumpriu nada. Porque aquele sonho glorioso, agora ele está ali preso, e aí? Onde está Deus? Isso é o que muitos de nós fazemos. Quando a coisa não flui do jeito que nós imaginamos. Nós acusamos Deus. Fica imaginando José lá dentro. Está todo mundo se dando bem, menos eu, né, Deus? E o tempo vai passando e nada acontece. Mas aí um dia o faraó tem um sonho, alguém lembra dele e fala, ó, tem um prisioneiro lá, vou chamar ele, interpreta sonhos. Chamou ele interpretou o sonho dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. O faraó ficou impactado porque os sábios de todo o seu reino não tinham resposta, mas aquele escravo hebreu tinha. E ainda tinha um plano. Aí aquele faraó ficou tão extraordinariamente tocado, que aquele faraó falou, manda dar um banho nesse homem, veste as vestes reais nele, e a partir de hoje ele vai sentar na mesa comigo e do lado do meu trono. E todas as decisões do meu reino passam por ele. Irmão, eu estou dizendo tudo isso só para lembrar você uma coisa. O estar dentro da cisterna, o ser vendido como escravo, o ser acusado injustamente e preso, esquecido no fundo de uma prisão, para nós significa, nada deu certo, está vendo? Oh Deus, misericórdia, a gente ora, a gente vai na campanha, vai na quarta da vitória, Deus, a gente faz tudo, a gente vai na célula, a gente isso, e nada acontece, Deus. Mas nós não sabemos que Deus tem um plano maior do que nós pensamos. A Bíblia diz que agora José está sentado. A roupa dele não é mais de escravo. O seu corpo estava perfumado. Ele não comia o resto da comida que chegava na cadeia. Ele comia a melhor comida do reino. A mesma comida que o rei comia. Depois do poder de Faraó, ele era o homem mais poderoso do Egito. Era um escravo, agora Deus cumpriu a promessa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí nós chegamos aqui no último texto, que diz assim, que um belo dia, José está no Egito, comandando o Egito. Vieram 7 anos de vacas magras, mas primeiro veio as gordas, ou seja, muita colheita, muita abundância. E o plano que Deus deu para ele é, no meio da abundância, economize, guarde. Economize, guarde, estoque. José mandou construir em todo o Egito grandes silos para guardar os cereais, para estocar comida. E quando chegou as vacas magras, sabe o que aconteceu? O Egito era o único lugar que tinha comida. E aí, quem está comandando o Egito? O José. E lá na terra onde estava Israel, ou Jacó, com seus filhos, houve uma grande seca e fome. Não tinha comida. Então os irmãos de José, anos depois, imaginando e nem lembrando mais de José, porque José não existe. José virou uma poeira por aí, ele sumiu, nós matamos ele virou um escravo, quem sabe morreu de doença. Eles vão lá até o Egito pedir comida. Eles vão lá clamar por misericórdia, dá a gente um pouco de comida. Eu imagino que eles entram no palácio, suntuoso, vestido com as vestes de um povo que não tinha comida. Homens magros, barbudos, esqueléticos, com a roupa rasgada, mal cheirosos. E eles se chegam diante do segundo homem mais poderoso da terra na época. Interessante que o texto mostra que eles não conheceram José, mas José conheceu eles. Lembra do ditado? Quem apanha nunca esquece.
Os bonitão, magrelo, fedorento e com fome, não reconheceram o homem que estava no trono, mas o homem do trono está se segurando, porque sabia quem era eles. José, na teologia, é chamado um tipo de Cristo. Um tipo de? No Velho Testamento. E a Bíblia diz que José, ele está olhando para os irmãos dele, e a Bíblia diz que eles fazem o irmão ir buscar o seu outro irmão, ele faz uma estratégia, enfim. Chegamos no capítulo 45, José já não aguenta mais. A Bíblia diz que José, sabe o que ele faz? Ele dá um grito com todos os empregados do palácio: sai! E os empregados todos saem. Ele fecha a porta e fica na sala, naquela grande sala, somente com aqueles homens. Ninguém sabia quem eram aqueles homens, somente José. E ele fica trancado ali, não aguenta mais. A Bíblia diz, e para mim é uma das partes do Velho Testamento mais emocionantes. A Bíblia diz que ele não consegue se conter mais, e ele começa a chorar em voz alta. Ele não consegue mais segurar. Irmão, a Bíblia diz que José dá uma crise de choro tão grande, que todos os empregados do palácio ouvem, até na casa da família de Faraó eles ouvem os gritos de José. José chorando, e aquele grupo de homens esqueléticos, não entendem nada, estão olhando para aquele homem sobre o trono chorando. E por que eu estou falando de José, irmão? Porque José representa muitas vezes, a trajetória de José representa muitas vezes as lutas do dia a dia. Os nossos planos, nós temos projetos que muitas vezes não dão certo. E nós muitas vezes ficamos angustiados. José representa isso, mas agora José, Deus está cumprindo a promessa e honrando ele. Ele começa a chorar, e ele bate no peito, e ele olha para aqueles homens e diz: eu sou José. Eu sou José, onde está o meu pai? José, ele poderia ter xingado, mandado matar, mas José diz: eu sou o vosso irmão, onde está o meu pai? Por isso José é um tipo de Cristo. A Bíblia diz que José olha para aqueles homens, e os homens não sabiam o que falar, eles ficam embasbacados, eles ficam olhando para aquela cena, como pode ser José? Eles não têm mais o que dizer, e José diz: chega perto de mim agora. E os homens, eu acredito que com medo, chegam perto, e ele aos gritos e diante do choro, ele diz: eu sou José, aquele irmão que vocês venderam para o Egito, aqueles que vocês transformaram em escravos, aqueles que vocês queriam destruir os sonhos de Deus da vida dele. Eu sou José. E ele diz: olha, não fiquem tristes por terem me vendido ao Egito. Não fiquem envergonhados do que vocês fizeram, porque hoje eu entendi o porquê Deus permitiu tudo aquilo. Hoje eu entendi porque Deus permitiu a cisterna do deserto, o mercado de escravos, a prisão e o esquecimento. Olha, porque Deus permitiu eu vir para o Egito, é para a conservação da vida do povo de Israel, é para a conservação e a preservação da vida da minha família. É que Deus me fez caminhar neste caminho e me colocou sobre o trono do Egito. O que eu quero dizer, meu irmão, é que aqueles que tentam destruir seus sonhos, um dia Deus vai fazer eles olharem e assistirem de camarote, Deus honrar a sua vida. Deus honrar a sua vida. E a Bíblia diz, terminando, a Bíblia diz que José diz àqueles irmãos: não fiquem tristes, porque eu entendi o projeto de Deus. Durante muito tempo eu pensei que nada estava dando certo, mas agora eu compreendi que para o grande plano de Deus acontecer,
Muitas vezes nós vamos chorar aqui, nós vamos chorar ali, nós vamos perder aqui, nós vamos ficar tristes ali, mas no final, o grande plano de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. Vai se cumprir, igreja. Talvez você está orando por algo que tem anos, você está orando há muito tempo, mas eu venho como profeta de Deus dizer para você, vai se cumprir no tempo certo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Para a preservação da vida, foi que eu cheguei antes de vocês. O diabo fica destruído, porque quando ele pensa assim, agora eu acabei com ele, ele não sabe que no fundo, o que ele fez, era só mais uma peça do grande plano de Deus. E que no final, a vitória é sua. Quantas vezes o diabo pensou, agora eu destruí Jesus. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Lá no inferno se ouve o batido dos passos fortes de alguém entrando na escuridão. E quanto mais os passos se aproximavam da escuridão, a escuridão fugia deles. Era Jesus pegando a chave. E o diabo pensava, você ganhou, eu ganhei. Não, você não ganhou. Não ganhou. Toda glória e honra seja dada ao Senhor Jesus. Irmão, não importa as lutas que você está passando, continue crendo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus prometido, não cumprirá? No tempo de Deus as coisas se concluem. Quem recebe esta palavra, se coloque de pé. Bate palmas para o eterno e glorifique a Deus. Mais forte, igreja, mais forte, igreja. Shede calabassai. Em nome de Jesus, vai se cumprir na sua vida. Não pare, não desista, não desanime. Bata palma e glorifique o eterno. O que você chama de derrota, Deus chama de processo. Vai se cumprir em nome de Jesus. Vamos orar? Você tem um sonho? Quem tem um sonho de Deus para a sua vida aí? Quem tem um sonho, diga amém. Então, irmão, em nome de Jesus, vamos orar crendo que este sonho, se ele é de Deus, vai se cumprir na sua vida. Feche os seus olhos. Você que está em casa, feche os seus olhos. Sabe aquele propósito que você nem orava mais, porque você diz, Deus não quer nada com isso. Eu te desafio a orar agora. Comece a orar agora. Você talvez está orando para a conversão do seu marido e desistiu. Está orando para abrir aquela empresa e desistiu. Está orando para algum propósito no seu ministério com as células e desistiu. Eu te desafio a voltar hoje. Voltar hoje. Volta agora a sonhar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não desista, não desista, em nome de Jesus, vamos orar, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, Deus soberano, Deus eterno, Deus bendito, ore agora.
Senhor, ó Pai, venha trazer cura para aquele que está doente. Espírito de enfermidade sai da vida desta pessoa. Você que traz a dor, você que traz a doença na cabeça, nos ossos, na pele, no sangue, nos músculos, nos nervos, em nome de Jesus sai. Você que se esconde e não aparece no exame, eu te repreendo e mando você embora agora. Em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus sai. Que esta pessoa receba saúde, que essa pessoa receba o fortalecimento do Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Erga suas duas mãos aos céus, sempre atentos. Você que está em casa, ergue as suas mãos aí na sua sala e cante. E os seus ouvidos são sensíveis, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria Canta, igreja. de manhã. És Deus de perto E não de longe. e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Erga as suas mãos e creia no Senhor. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. Você pode perder muitas Deus batalhas, que não é homem mas no pra final a guerra, a vitória é sua. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. de promessa. Não desanime, o Senhor é Deus contigo. que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível Acontecer. Erga as mãos e diga: Deus de aliança, Deus de promessa. Você pode cantar. Deus que não é homem pra mentir. E tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não importa a luta que você está passando, eu desafio você a continuar crendo. Não pare, não desista. Em nome de Jesus. Se assente no seu lugar. 5 minutinhos, estamos indo. Meus queridos e queridas, nós vamos ter agora dia 31 uma ação social, que é o projeto Visão para Todos. Você que precisa ou que quer fazer um exame de vista computadorizado, com profissionais gabaritados, você terá essa oportunidade aqui, somente com um item da cesta básica, ali um quilo de alimento, e você terá o acesso ao exame de vista. Quem sabe você precisa rever seu exame. Enfim, você
que quer e precisa, eu te convido você a estar conosco dia 31 de agosto, a partir das 18h30. Então, a partir das 18h30 começa o atendimento. O atendimento é por ordem de chegada. Amém, meus irmãos? Todos precisam vir munidos de máscara. Vai ter ali a equipe de missões com álcool gel, orientando. Vamos ter a limitação de número de pessoas aqui dentro, né? Não sabemos o número de pessoas que virão, mas vamos ter todos esses cuidados. Criança, né? Menor de 18 anos, você precisa estar acompanhado pelos pais, não é isso? O responsável legal. Então, fica aí esse convite. Eu só queria fazer um pedido. Nós precisamos de ter uma ideia de quantas pessoas vão estar, para saber quantos profissionais oftalmologistas nós vamos ter aqui. Então, eu queria pedir um favor aos irmãos, que você que vai estar, ao terminar o culto daqui a alguns minutos, você passasse, deixasse o nome, né, o seu nome, ou o nome das pessoas que vão vir com você, fazer o exame, com o diácono Giovanni. Nós precisamos de uma ideia, nós não estávamos fazendo lista, né? Mas nós precisamos só para determinar quantos profissionais vão estar aqui no dia, nesse projeto. Então, você, para me ajudar, eu queria pedir que você desse o seu nome. Pastor, olha, eu vou vir, vou trazer meu menino, que vai fazer também, ou fulano, vai vir eu e minha vizinha, só para a gente ter uma ideia e para a gente estar bem equipado com os profissionais para o atendimento ser bem organizado. Lembrando que não é o lugar na lista ali que vai ser feita, porque o atendimento é por ordem de chegada. A lista é só para a gente ter uma ideia, para mensurar e organizar a equipe que vai estar aqui. Quem entendeu, pastor? Então, por favor, eu sei que um bocado de gente tem que falar, pastor, eu vou, pastor, eu estou precisando, pastor, eu vou. Então, dê o seu nome ali na saída. E outro detalhe, se alguém da sua família, isso não é só para a igreja não, irmão, isso é para a comunidade. Então, é igual o projeto Lucas que nós fizemos. Não é para a igreja só, é para a comunidade. Ou seja, quem quiser e achar que precisa, pode vir. Aí, se você sabe, lá na sua família vai vir, manda lá no WhatsApp da igreja, colocando, olha, eu mais fulano e fulano e fulano vamos estar. Porque aí a gente já coloca na lista para a gente ir fazendo mensurando quantas pessoas, por volta de quantas pessoas vão estar. Deu para entender? Ok. E no dia 31 nós vamos ter, às 8h, um grande culto, às 8h, para toda a nossa igreja aqui na Grande Belo Horizonte, que é Vida para BH, que é a nossa Life Vida para BH. Eu quero convidar você a participar conosco. Nós vamos, neste culto, estar celebrando a ceia do fortalecimento. Amém, meus amados? Ceia do fortalecimento, o pão, a água, um momento muito forte, muito importante. Eu quero que você não falte. Pastor, e se eu estiver aqui no atendimento do exame de vista? Não tem problema. Aqui, os que estiverem aqui na altura ali das 8h, sendo ainda atendido, né, a gente não sabe que hora que você vai chegar aqui, mas os que estiverem aqui, nós vamos transmitir aqui, né, você não vai perder. Mas se você não for estar hoje, já na altura das 8h, já foi embora, você vai sintonizar lá na sua casa, naquela televisão de 75 polegadas, que está lá naquela sala de TV. Amém, irmão? Estou declarando aí, você não gosta dessas coisas, né? Amém, meu irmão? Você vai poder sintonizar lá e participar. Vai estar conosco, ministrando todo este culto, nosso superintendente, pastor Deusdério, e estará dirigindo este culto o nosso amado e amigo pastor Altair Gomes. Então, eu peço a você que ore pelo pastor Altair, peço a você que você ore por este trabalho, vai ser uma grande bênção. Quem crê nisso aí, diz amém. Amém, meu irmão? E, por fim, quero lembrar que
nós vamos ter do dia 7 de setembro até o dia 13 de setembro, nós vamos ter a semana da entrega. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu convido você a estar participando conosco na semana da entrega. A semana da entrega, em cada noite vai estar um grande pregador, uma pregadora. Irmão, tem cada pastora que vai passar aqui, cada pastor pregando. Nós já estamos cobrindo eles de oração e vai ser muito forte. Eu gostaria que você não ficasse de fora. Então, olha, começa no dia 7 de setembro, é feriado. Irmão, mas dá uma chance para Jesus aí. Não vai por aí não, vem para o culto, amém? Vamos participar em nome de Jesus, a galeria vai estar liberada e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Obviamente que na semana da entrega não muda nada, irmão, nós vamos estar observando todos os cuidados também, ok? Amém? Quero lembrar que a semana da entrega vai terminar no domingo. Nós vamos ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E vamos terminar no domingo com a grande Santa Ceia e o aniversário da nossa igreja de 39 anos. Irmão, é muita bênção, é muita vitória, né? 39 anos sendo bênção nessa região, sendo bênção neste bairro e alcançando vidas para Jesus. Então eu convido você, lembre aquele irmão que já passou por aqui, não é para chamar para ele voltar não, mas chamar para ele pelo menos fazer uma visita, porque ele também faz parte dessa história. Amém, meu irmão? Eu digo assim porque tem muito irmão que já foi daqui, mas já está inserido em outro contexto. Né? Se ele está lá sendo bênção na outra igreja, só convida ele, fala, irmão, olha, nós vamos ter aniversário da igreja nesses dias, escolhe um dia, aparece lá, você faz parte da história da casa de Deus ali, amém? Mas eu gostaria que você não faltasse, o principal é você não faltar, venha com alegria, vamos celebrar o Senhor, vamos ouvir uma palavra muito forte, amém? Vai estar conosco o pastor Milton, vai estar conosco tantos pastores e pastoras, eu esqueci os nomes, da pastora Marina, pastora Nilce, enfim, vai ter um tanto de, eu não gosto de falar nome, mas falo porque eu esqueço tudo. Mas então, entenderam aí, meu irmão? Então vamos colocar de pé, que eu já falei muito, amém? Quem está abençoado aí, diga glória a Deus, Deus é bom, amém, meu irmão? Oh, maravilha, ó, depois da semana da entrega começa a cruzada Provocadores de Milagres. Segura aí, meu irmão, vai ser forte, hein? Erga sua mão aos céus. Domingo é domingo de missões, não se esqueça, amém? Querido e bondoso Deus, leva-nos em paz, guarda-nos, nos proteja, nos livre de todo mal. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.